Alô, amigos! Muito prazer retornar aqui com uma entrevista sempre do agrado de cada um dos senhores. De 15 em 15 dias nós estamos trazendo um assunto diferente e sempre do gosto do nosso público, né? Hoje nós temos pessoas muito especiais que daqui a pouquinho eu vou falar. Antes, eu quero agradecer a GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, empresa centenária que cuida com muito carinho os seus associados e dá apoio sempre à cultura. Onde tiver um núcleo buscando cultura, espalhando cultura, GBUX está de parceiro. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Estamos recebendo aqui duas pessoas formidáveis, duas pessoas que eu tenho certeza vão ser do gosto dos senhores do assunto que eles vão nos trazer aqui. É o Dr. Jefferson Bueira, médico de emergência, é também advogado, né? E sua esposa, Marielle Bueira, assistente social, idealizadora do Alpa Natural, é aromaterapeuta também. E nós vamos conversar a respeito de tudo isso, lembrando que há poucos dias houve um seminário muito importante na Amwins, aqui em Porto Alegre, onde reuniram-se dezenas, centenas de médicos, cada um trazendo a sua visão, a visão de hoje da medicina, como ela está sendo empregada, e, é claro, também dessas outras terapias, né, que hoje se usa sem conhecer muito, e eles agora vão nos esclarecer. Então, doutor Jefferson e Marielle, muito prazer em recebê-los aqui, terem aceitado o nosso convite. Gostaria que vocês se apresentassem de todas as suas qualificações e nos falassem a respeito do seminário, do tema do seminário. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de poder conversar com os seus ouvintes, os espectadores, né? É uma honra estar aqui podendo falar sobre saúde preventiva, que é a minha paixão ultimamente, que eu tenho visto que é de fundamental importância. A gente fala tanto de doenças, a gente fala tanto de como tratar doenças, diagnosticar doenças, mas antes disso, é importante a gente saber preveni-las, né? Como viver melhor para poder ter uma qualidade de vida que mais plena, digamos assim, e não adoecer, ou adoecer menos e se restabelecer de forma mais rápida, mais célere, né? E eu atuo em emergência, então eu vejo muitas pessoas com doenças crônicas que acabam agudizando e procurando emergência já quando não dá mais para reverter o caso. E aí tem que ser medicação, tem que ser hospitalizada, né? Órgãos de fundamental importância parando. E a pessoa... Isso deve ser uma constante para o senhor, né? Chega a ser, eu digo que sim, é uma constante. A gente, em emergência, a gente lida direto com a morte, com doenças mais graves. Exatamente. Costumo dizer que o médico de emergência é aquele que atua no pior dia da vida das pessoas, né? As pessoas nunca querem estar numa emergência, né? Quando elas chegam na emergência, elas querem a acolhida e o amparo, e muitas vezes, e quase sempre, não é possível dar essa acolhida e esse amparo em um ambiente que é hostil, de certa forma. O ambiente de emergência é um ambiente hostil, um ambiente que tem que ser atendido rápido, porque tem muitas pessoas procurando atendimento, muitas pessoas precisam daquele atendimento. Difícil ter uma relação médico-paciente adequada num ambiente deste. E vendo isso, vivendo isso diariamente, eu entendo que muitas pessoas que procuram esses serviços, seja uma unidade de pronto atendimento, uma emergência desses grandes hospitais da região metropolitana, elas poderiam ter tido uma atenção na saúde básica ou até mesmo na saúde preventiva do seu médico de escolha particular, para que ela entendesse o que está acontecendo com ela, entendesse como funciona o seu organismo, como funciona a vida ao seu redor, e atrelado e associado a essas terapias complementares, pudessem ter essa qualidade de vida melhor, pudessem entender melhor como funciona as suas doenças, uma pressão alta, uma diabetes, um colesterol, problemas de tireoide, distúrbios de metabolismo, de gastrointestinais, que existem muitos, né? Doença que a gente enxerga muito, gastrite, problemas intestinais como doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, acontece muito. E por quê? Distúrbio do refluxo gastroesofágico. Parece que tem mais agora, né? Se diagnostica mais agora. Mas por que será? Será que se diagnostica mais agora? Ou está atrelado ao nosso terceiro cérebro, né? A gente tem 3 cérebros, que a gente costuma dizer. Sistema nervoso central, que é o propriamente dito cérebro.
o sistema nervoso periférico, que é a motricidade. Nosso contato com o mundo. Nosso contato com o mundo, exatamente. Está frio, está quente, a motricidade. E o sistema nervoso entérico, que é o terceiro cérebro, que é o intestino. E ali é as emoções, né? Tanto é quando a pessoa está nervosa, a pessoa está tensa, a pessoa está agoniada, muitos ou ficam constipados, precisam de vento, ou outros até têm uma diarreia. Assim. Isso afeta muito. Quando fala úlcera nervosa, a úlcera nervosa nada mais é do que um excesso de produção do ácido gástrico e realmente ocorre uma ferida no estômago. Eu estou me alongando, mas assim, vendo isso tudo, eu falei, poxa, eu quero atender pessoas que possam querer entender mais do seu organismo, de como funcionam essas doenças, para que não ocorram essas doenças, né? Para que não ocorra, então, trabalhar de uma forma diferente, não de uma forma estanque, para represar a doença que já existe. Porque é triste isso, né? Nenhum médico quer trabalhar só vendo as pessoas já no seu estágio quase que final. E eu tenho visto um movimento muito grande, não só de médicos, de terapeutas também, para falar de saúde, para falar de qualidade de vida. Como manter a qualidade de vida. Exatamente. Então, o problema não é envelhecer, adoecer, mas ter uma qualidade na velhice também. Exatamente. Isso tem me encantado. Dr. Jefferson Boeira, médico de emergência, hoje nos trazendo esses esclarecimentos aqui. E a sua esposa, a Marielle Boeira, que é assistente social, mas tem uma história muito interessante ligada a essas terapias alternativas, não? Como é que o senhor gosta de tratar? Complementares. Complementares. Complementam. Por favor, Marielle. Integrativas, né? Elas realmente integram, né? E quando as pessoas olham para mim e dizem o que um assistente social foi parar nessa área das terapias, né? E justamente por uma cura que aconteceu comigo, pela minha própria história de vida, e hoje eu vejo o quanto essas terapias podem estar também ajudando nos serviços públicos, serviços de base, né? Seja dentro da saúde ou mesmo da assistência social, porque a gente trabalha muito com as famílias, né? E a base da família é onde tu tem as tuas crenças, os teus valores, o teu estilo de vida e que tudo isso está interligado com a tua saúde. Né? Tu vai adoecer dependendo da qualidade também desse contexto que tu vive, relacionamento, do também é uma coisa relacionamento. complicada, não é fácil, né? Isso, e das emoções que estão ali envolvidas nesse relacionamento familiar. Então, no fim, é saúde, né? No fim, a gente está falando de saúde também. E eu tive uma história muito particular com essa questão da depressão. Então, eu vim de uma cidade pequena, né? Então, eu não tinha acesso a esses conhecimentos de terapias integrativas. E o meu caminho foi, quando tu não tá bem, tu vai consultar no médico, né? Esse é o caminho que a gente faz tradicionalmente. E aí fui encaminhada para um psiquiatra e lá eu já fui tomando medicação, já fui medicada e comecei o tratamento. Mas eu claro que era um tratamento para não ser extenso, então tu começava a diminuir a medicação, os sintomas voltavam a aparecer. Eu continuava triste, eu continuava ansiosa, eu continuava... Enquanto estava tomando o medicamento na dose inicial, tudo ia amainando. Isso, o organismo. dava uma amenizada, né? Dá aquela... É como uma máscara, né? Tu parece que tá bem. Só que quando tu vai deixando esses remédios e tu não fez a parte terapêutica, que é olhar para a causa, olhar aquilo que realmente tu tem que mudar, porque existe alguma coisa incomodando para te não estar bem, para te estar ansioso, para te estar tendo crises de choro, né? O que está acontecendo? Existe algo ali que está descontrolado em ti que tu precisa olhar para aquilo, né? Mas às vezes o remédio não demonstra isso, tu não tem esse acompanhamento de reflexão, né? E aí que veio, foi passando essa situação de sempre estar nesse ciclo de fica bem, fica mal. Eu fui para um outro psiquiatra justamente buscando uma outra alternativa, achando que um outro tratamento poderia me fazer bem. Olha só, ainda não tinha conhecimento das terapias, né? E ainda está na dependência da medicina tradicional. Ainda, nesse momento, ainda estava. E aí, esse psiquiatra, ele foi um anjo, assim, eu digo, ele foi muito bom nesse meu
momento, porque ele me olhou e disse: tu é muito nova, né? Tu é muito nova, tu não tem que estar tomando essa medicação. Nesse momento, tu precisa. E eu vou te receitar, tu precisa dessa medicação. Mas busque algo que faça sentido para ti. Busque algo que realmente faça o teu coração vibrar, que realmente tu consiga sentir esse propósito, né? Que estou fazendo aqui nesse mundo. Isso. E aí enfim, na época eu não tinha muito o que, não me vinha uma coisa, o que eu vou fazer, né? Não vinha esse pensamento. Mas eu gostava muito de artesanato. E aí eu fui buscar algo nessa área artesanal e encontrei a saboaria artesanal que dentro da formulação tem os óleos essenciais, né? E ali que foi o meu primeiro contato, porque eu realmente nunca tinha ouvido falar de óleo essencial. E eu já fui pesquisar, porque na minha cabeça eu ia fazer os sabonetes, né, artesanal. E aí eu me apaixonei pelos benefícios dos óleos essenciais, pelo que é o poder da aromaterapia, né, uma aromaterapia com acompanhamento, uma aromaterapia estruturada dentro de um tratamento, ela tem efeitos maravilhosos, né? Desde que trazida por um profissional adequado também. Senão a pessoa faz por conta própria, eu li isso aqui, me parece que é bom, fica em tentativa, às vezes, infrutífera. Exatamente, eu quis até salientar isso, porque hoje eu vejo o campo da aromaterapia um pouco banalizado. Existem muitas pessoas que acabam sendo vendedoras de óleos essenciais e que acham que podem receitar óleo essencial para todo mundo. Mas o óleo essencial tem muitos públicos que não podem estar usando óleos essenciais, dependendo do contexto de vida da pessoa, tu também tem que pensar qual óleo essencial que é melhor, né? Então não é lavanda para todo mundo porque é relaxante. E isso a gente tem que cuidar muito. E então hoje eu acredito que o processo terapêutico como um todo ele é importante. Os óleos essenciais são maravilhosos, mas tu precisa ter esse acompanhamento terapêutico, né? Porque aí sim tu vai conseguir olhar para a causa. Senão tu só faz o que eu fazia lá atrás. Eu troco um paracetamol por um outro óleo essencial aqui e ok, mas eu continuo ansiosa, né? Eu continuo com alguma crise de ansiedade ali que eu não resolvi. Então, não é trocar uma medicação alopática pelo óleo essencial. E não foi o que eu fiz, né? Eu continuei com o tratamento alopático e fui fazer a formação, eu fui fazer a formação de aromaterapia, né? Alpa, natural. O que é isso? Exato. A Alpa foi fruto, né? Depois de toda essa trajetória aí do encontro com os óleos essenciais, eu fiz essa formação em aromaterapia. Eu comecei a usar os óleos essenciais na formação e com o acompanhamento da minha professora, que estava fazendo esse tratamento conosco, né? E eu consegui parar a medicação ali perto dos 40 dias, eu já consegui finalizar essa medicação. E aí sim, eu não voltei mais para o tratamento com o psiquiatra e segui no processo terapêutico. Mas os óleos essenciais foram a porta de entrada para esse universo. Mas não foram só eles, né? Teve todo o acompanhamento, teve todo o acompanhamento da terapeuta e também outras terapias que depois começaram a aparecer. Porque quando tu começa essa jornada de autoconhecimento e de busca, tu começa também a abrir outras portas, né? E assim a compreender melhor, né, este mundo dessas terapias. Exato. Porque senão a gente entra num campo, como trouxeram aqui nesse momento, né, que a pessoa se automedica. Ouve falar, esse óleo aqui é bom, não sei o quê, essa massagem, essa posição de mãos, enfim. Né? Esse é o sem risco. A orientação técnica, vamos chamar assim, técnica, aquele que realmente estudou e se aprofundou na utilização desse material. Exatamente. Esse é o risco que se corre com a aromaterapia, de você olhar lá o catálogo e ver, lavanda é relaxante, então é isso que eu preciso, é calmante, né? Mas nem sempre, não precisa ser. Eu mesma não tratei a minha causa da depressão com lavanda, né? Foram outros óleos essenciais, porque a minha realidade, eu sou uma pessoa única, então para mim foram outros óleos essenciais que eu precisei.
né? Porque as minhas causas do porquê que eu estava ansiosa era diferente. Pode ser diferente de uma causa que fosse você precisar, né? Então, por isso que tu não pode olhar ali no catálogo e fazer essa automedicação. Porque Mas aí tem você que está receber indo toda essa pelo mesmo orientação. caminho de usar o remédio, né? Então, não é o natural. Doutor, fique à vontade aí, né, para vocês baterem um papo aqui. Gosto de escutar a história dela. Não, e a É uma Alpa, história interessante, eu acho, assim, porque ela redunda na cura, em primeiro lugar, redundou numa cura, e a tornou empresária também, né? exatamente. O que aconteceu? Eu comecei a olhar para essas causas e muitas das questões envolviam o meu trabalho também, né? Então, uma das coisas que eu precisei olhar para aquela realidade e pensar o que eu quero para o meu futuro, é aqui que eu quero ficar, dentro dessa visão de mundo que eu quero trabalhar, é aqui que eu me vejo com propósito, realmente estou me dedicando e sendo eu em essência, ou eu estou me adaptando a um sistema, a algo que eu não estou confortável aqui, e é isso que está me gerando tanta ansiedade, né? Porque eu não conseguia muitas vezes colocar as minhas ideias ali no meu trabalho. E foi tudo isso que eu tive que repensar na minha vida. E aí sim, eu tomei as decisões, que foi pedir demissão do concurso público e abrir a Alpa Natural, que é uma empresa. Então, hoje a gente vende blends de óleos essenciais, né? Associados à meditação, que aí a meditação foi a outra terapia que chegou junto com a aromaterapia. Principalmente porque a aromaterapia precisa fazer muito essa inalação. Então, eu aprendi a respirar, aprendi a estar em contato comigo, e aí veio a meditação que foi associando, né, a essa minha cura. E a respiração é hoje uma coisa tratada muito, acho também, com as terapias, que os hindus, principalmente o pessoal desta região lá do globo terrestre, sabem respirar mais decentemente do que nós, ocidentais. A respiração de forma adequada cura muita coisa. E ela é banalizada. Tem muitas dessas terapias são banalizadas ou até mesmo ridicularizadas na medicina por falta de entendimento, muitas vezes. Falta de um estudo, um conhecimento mais aprofundado nisso, né? Eu costumo dizer, até uma provocação, que tudo que é mais banalizado, muitas vezes é por falta de conhecimento, por desconhecimento no caso, ou porque não pode ser patenteado. Não tem como patentear e vender em larga escala. Como se vende meditação? Não tem como vender meditação, não tem como vender reiki em posição de mão, né? Então, assim, uma série de coisas que não tem como monetizar em cima, então é ridicularizado, é posto de lado, diz que não funciona. Né? Medicações baratinhas também é dito que não funciona. Muitas vezes funciona muito bem. Então, a gente tem que ter essa noção, esse filtro, né? Mas eu vejo, sim, que as terapias também, elas trazem uma nova visão de mundo e uma autorresponsabilidade, né? Porque aí tu começa a se dar conta que não é o outro, não é o outro que está me afetando, não é o ambiente, na real sou eu. Só que eu preciso tomar as decisões se eu quero continuar aqui ou se eu vou agir e fazer diferente, né? E aí a pessoa começa, será que vou, será que tomo essa decisão ou não tomo? Muitas pessoas acabam preferindo ficar na medicação para não olhar essa causa e não fazer as mudanças necessárias na vida. Né? Eu acho que até a forma como a gente apresenta isso, sabe? Eu lembro agora de uma ocasião em que eu estava trabalhando e a minha esposa teve que ir para um médico, eu não pude acompanhá-la naquele dia. E daqui a pouco eu recebo um telefonema. Né? Era ela e o desespero vem me buscar aqui, que eu estou muito mal. Me assustei, realmente me assustei. Aí, quando eu chego lá na clínica, ela estava lá sentada, a poltrona, aguardando. Então, eu disse, o que aconteceu? Ela disse, eu não sei. O médico olhou para mim, tirou a pressão, mediu a pressão, tudo, e depois ele disse, a senhora está sozinha? A senhora não está acompanhada com alguém? A minha esposa disse, não, minha esposa não pode estar aqui, eu estou sozinha. A senhora não pode estar sozinha, é um perigo, a senhora pode cair morta aqui na minha frente. Ela teve que pedir, doutor, pelo amor de Deus, não fale mais, porque eu estou me sentindo muito mal. Então, veja bem que eu cumprimentaria, não conheço esse psiquiatra
que fosse lá e que ele mostra um outro caminho, não apenas aquele, nem assusta, nem amplia a situação, né? E aquilo também de não é, a medicação não é ruim, né? Ela é boa em alguns momentos e a gente precisa dela. Eu precisei dela. Mas a questão é ser dependente dela, né? Então tem que saber em que momentos que a medicação vai entrar, em que momentos que a terapia que vai entrar, né? Isso tu pode ter mais experiência para. Sim, eu acho que a medicação é sempre muito importante, ela funciona muito bem, principalmente de forma imediata. Eu preciso de uma ação agora, então a medicação é importante. A estabilização a longo prazo também faz com que a medicação seja importante. Mas quando a pessoa tem um entendimento de que, vamos pegar doenças assim, eu sempre costumo usar como exemplo as 3 doenças que mais afligem a humanidade, pelo menos no mundo ocidental, que é pressão alta, né, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia, que daí entra os distúrbios de colesterol, daí entra também triglicerídeos altos. Essas 3 principais doenças são tratadas com medicações, mas com medicações associadas a uma mudança de estilo de vida, uma dieta adequada. Só que o que é dieta adequada? O que é estilo de vida, mudança de estilo de vida? Então, isso precisa ser dito, precisa ser falado. E muitas vezes, numa UBS ou numa clínica particular, não é dito, não é falado, ou é falado muito pouco, é dado pouca atenção. E eu vejo que alguns pacientes em especial, quando eles entendem a importância dessa mudança de estilo de vida, dessa dieta adequada, e eles fazem isso e tomam para si essa responsabilidade, porque essa responsabilidade é nossa, né? Nossa, que eu digo de cada um, a minha saúde, eu sou responsável por ela, e eu busco ajuda no profissional, no médico, mas eu sou responsável pela minha saúde. Então, quando eu entendo isso e realmente mudo, a medicação quase não precisa ser usada mais. Né? Quando eu digo não precisa ser usada mais, ela é vista através de exames. Né? Não é assim, vou parar de usar, não. É feito vários exames seriados ao longo de um para ver os índices aí. Exatamente. E vai reduzindo a medicação ao ponto de quase que tirar a medicação. Né? Isso aconteceu na minha família. Quando houve essa mudança, praticamente houve a cura daquela. Não se usa muito esse termo cura para algumas doenças que são crônicas, e é dito que não tem cura, mas ok, então é dito que tem cura, mas se a pessoa mudou o estilo de vida, ela não está usando mais a medicação. Né? Mas a gente não pode dizer que curou isso. Então existe esse tabu, né, para algumas doenças. Mas isso é importante. Então é debatido. E por que não é debatido? Porque não custa nada. De graça. Exige um investimento de tempo para tu explicar para a pessoa tudo isso. E exige também que a pessoa incorpore esse entendimento e queira fazer isso. Porque eu falar com uma pessoa, por exemplo, de 60 anos, que viveu pelo menos a 55, comendo aquele tipo de comida, ou fazendo aquelas atividades, dizer que agora ela tem que reduzir aquilo, que ou ela não pode, ou abolir aquele tipo de dieta, é difícil. Né? São 40 anos de história, 40 anos vivendo assim. Como é que agora ela não vai poder usar mais a quantidade de sal que ela usar mais a quantidade de pimenta que ela gostava? Então, isso também é importante. Então, é mais fácil que eu tomar um comprimidinho. Porque quando se fala em relação médico-paciente, daí não é só médico-paciente, a relação, vamos falar de terapeuta interagente, ou que seja de uma pessoa com a outra. É uma ajuda mútua, não é uma via de mundo uma única, em que só eu dou o meu conhecimento, minhas informações, e a pessoa fica um sujeito passivo recebendo e ok. Não, é um sujeito ativo também. Ela tem que receber essas informações, processar essas informações, entender essas informações e optar se eu quero fazer, não quero fazer, ou se não tem até outro caminho. Buscar uma segunda opinião, um outro meio, um outro método. Não consigo caminhar, eu tenho dificuldade no quadril, tenho dificuldade na marcha, né? Existe isso também, então não vou fazer caminhadas. Existe uma outra maneira de eu fazer um exercício de baixo impacto para eu mobilizar meu corpo. Então, tudo isso tem que ser individualizado, né, para cada pessoa. E a pessoa tem que entender e ficar feliz, aí entra a questão do propósito. Quando a pessoa entende o seu propósito de vida, a pessoa automaticamente ela tem uma chama interna que brota de felicidade. E isso faz com que ela se motive. Né? Eu costumo dizer, a motivação ela é algo que tem que ser aceso todo dia. Então, a pessoa tem que substituir a motivação pela disciplina.
né? A disciplina, ela vai fazer aquilo que tem que fazer e se manter naquela constância independente da motivação. A motivação é um impulso social, mas ela tem que ter a disciplina para mudar isso realmente. E agora, uma pergunta técnica, digamos assim, com relação à Alpa. Alpa produz, hoje, os óleos essenciais, é feita a extração, não sei como é que funciona isso, gostaria de ter uma ideia, pelo menos, como é que funciona. O que eu falo da Alpa foi o meu propósito de vida, né? Aquilo que eu repensei sobre o meu trabalho. Por isso que eu fiz uma transição de assistente social, concursada, para empreendedora, né? Mas qual foi a minha visão de mundo naquele momento? Não foi vender óleos essenciais justamente. Então, eu não tenho óleos essenciais concentrados, puros, tá? Não tenho. Eu tenho alguns produtos hoje que são blends de óleos essenciais e sinergias. Blend é uma mistura, né? São 3, 4 óleos essenciais. Uma composição. Isso, juntos. Isso. E a minha ideia com a Alpa não é ser uma referência em venda de óleo essencial, e sim em produtos naturais. Então, a nossa gama de cosméticos também, que está vindo aí, vai ter linhas de bebês, linha de mulher, linha de autocuidado, sempre pensando que o ser humano não é nessa linha da automedicação, e sim na linha do autocuidado. Então, de tu usar um creme que tenha menos produtos tóxicos na composição, que seja uma fórmula mais natural, que tenha uma embalagem que também vai ter uma decomposição na natureza, né? Mais rápida. Então, a gente está dentro desse universo com a marca Alpa. Então, oferecendo um carinho ao meio ambiente. Isso, né? Porque daí houve um reposicionamento da Marielle, né? O meu propósito de vida. E como eu fui muito para essa área da aromaterapia, dos óleos essenciais, das terapias naturais, então veio o propósito de ter uma marca com produtos naturais. Mas eu não sou uma marca de óleo essencial, né? Eu sou uma marca que tem produtos com óleos essenciais e que tem cosméticos que possuem um óleo essencial ali na fórmula, mas que é mais para essa parte do autocuidado, né? Não tem nada a ver, eu não prometo tratamento nenhum com aquele produto, né? Ele é uma ferramenta de autocuidado na vida da pessoa. Mas como é que eu chego a ela, por favor? Sim, só para complementar, diferente do óleo essencial puro, que esse óleo essencial, ele pode ser usado no tratamento terapêutico, aí sim com acesso a um aromaterapeuta, ou talvez com acompanhamento médico e vendo o que dá para ser associado. Aí é uma outra visão, né, quando a gente fala só do óleo essencial. Né? E aonde que a gente pode encontrar os produtos da Alpa, né? Isso que agora me chamou a atenção, porque quem está nos apreciando a palestra, já está pensando, puxa, eu também gostaria de participar, conhecer também mais de perto. Por favor, como é que funciona isso aí? Esse produto chegando ao consumidor. Como é que funciona? Daí então tem o site que a pessoa pode comprar pela loja online, que é www.alpanatural.com.br. Vamos repetir bem devagar, que eu vou pedir para o nosso diretor aqui, o Júnior, colocar embaixo aí, escrito, para os nossos amigos anotarem, por favor. Alpa Natural. O Alpa é ALLPA, natural. www.alpanatural.com.br. Esse é o site da loja online. E aí tem o Instagram, que é @alpanatural. O Alpa é ALLPA. Né? Alpa quer dizer espírito da terra. Ela é uma palavra em quechua da comunidade inca, né? Então, justamente porque naquele momento eu estava muito imersa nessa busca do natural. Foi também, acabei fazendo uma viagem para o Peru, e foi lá que eu conheci o Jefferson. Então, eu estava muito imersa nessa questão das terapias naturais e da minha busca de autoconhecimento. E tanto fui buscar um marido lá. Estava só esperando ali, né? Coisa boa quando marido e mulher podem transitar nos mesmos caminhos. Aliás, pode ser até caminhos diferentes, mas caminhos que se encontram, que se harmonizam, que se ajudam mutuamente, né?
Exatamente. um dando força para o outro. Eu acho belíssimo isso aí. Isso mantém essa união, essa coisa tão bonita. Como é que fizemos? Contato contigo nós não queremos muito assim, né? Nesta parte aí de... Só se for realmente terapêutica preventiva, né? Preventivo, tudo bem. Meu número celular, eu atendo na associação chamada Maivos, né? Nas quintas-feiras, na Avenida São João, número 1111, sala 104. Vamos de novo, bem devagar. Avenida São João, não, bairro São João. Avenida Benjamin Constant, bairro São João. Na Avenida Benjamin Constant, 1111, sala 104, nas quintas-feiras. E nos outros dias, aí é emergência, né? Aí ninguém quer aparecer nas emergências dos hospitais. Aí. Mas pode fazer contato pelo WhatsApp, que eu posso atender as pessoas, também por telemedicina, né? 51 99684 0404. Vamos repetir? 51 99684 0404. Aí, que bom. Eu deixaria agora, o nosso tempo já está avançando aí, mas eu gostaria agora de deixar os microfones para que vocês, cada um por si, nos passasse uma mensagem, que ficasse com os nossos amigos aí, uma mensagem de tudo que vocês trabalham e desta força que a gente observa e vê em vocês de ajudar o próximo. Acho fantástico isso, quando a pessoa se inclina, descobre um propósito de vida que possa auxiliar a comunidade, enfim, todos aqueles que chegarem até vocês. Os caminhos aqui foram dados nos contatos e agora a mensagem, né, que vocês deixam para os nossos telespectadores. Bom, eu acho que as pessoas precisam refletir que não é o que acontece com as pessoas, né? Não é o que acontece comigo, é o que eu faço com aquilo que acontece. É a forma que eu interpreto. Eu posso ir por um caminho de interpretação negativa, né? Ficar indignada, e aí eu vou me sentir frustrada, ansiosa e vou ir por um caminho que não vai ser bom. Ou eu posso interpretar aquilo como o que isso está acontecendo de bom, o que tem aqui de bom nessa coisa ruim, porque sempre tem um aprendizado, né? Qual o proveito que eu posso... Isso, eu acho que essa é a maior mensagem, porque é isso que eu carrego comigo muito, né? E isso fez muito parte da minha cura, por isso que eu digo, eu amo os óleos essenciais, mas eu não uso os óleos essenciais todo dia, porque eu não preciso deles, eu não estou dependente deles. Eles me ajudaram a ter essa visão de mundo, né? Mas não me causaram dependência. E a gente pode pensar assim as coisas boas da vida, olhar de uma forma positiva, né? O que a gente pode crescer com aquilo que está acontecendo. Sempre tem uma oportunidade. E ir para o autoconhecimento, esse gerenciamento das emoções, porque esse é o caminho. Esse é o caminho da saúde. Certo. Obrigado. Doutor. Eu entendo que as pessoas de valor se unem por propósitos, não por interesses. E quando a gente descobre o nosso propósito, ele que vai nos guiar, vai nos fazer ser felizes, vai nos fazer ser bem-sucedidos, que vai fazer com que a gente seja útil para nós mesmos e para os outros. É muito melhor servir do que ser servido. Então, a gente vem para a Terra com esse propósito e quando a gente descobre isso e a gente sente que faz parte dessa engrenagem, eu acho que tudo se torna mais leve, todo fardo se torna mais tranquilo, mais sereno. E a gente podendo levar mensagem, levar cura, levar conforto, levar esperança para as pessoas que cruzam nossos caminhos, eu acho que isso é a essência da vida. E isso é a importância, é para isso que a gente tem que estar aqui. E é para isso que a gente vive em comunidade, em sociedade, para ajudar os outros, para fazer com que essa roda sempre gire e todo mundo tenha a sua parte na comunidade e receba o que há de melhor. Nosso carinho, nosso muito obrigado pela presença de vocês, que possamos voltar em outra ocasião para nos contar mais alguma coisa desse caminhar aí que é tão bonito, tão interessante. Muito obrigado por terem atendido o nosso pedido. E quinzenalmente nós estamos trazendo sempre assuntos diferentes aqui. É sempre no dia 1º
de cada mês, e depois no dia 15. Então, de 15 em 15 dias, nós temos um assunto diferente. Ainda que as nossas entrevistas, depois de exibidas, elas permanecem, né, ali no YouTube, Tubino Entrevista. Ele é separado mesmo porque é entrevista, ou seja, nós temos no nosso logotipo ali o olho de Horus, né, que tudo vê. E é assim que nós queremos enxergar o mundo, com essa dupla visão dos oponentes, dos complementares, enfim, né, que possam nos ajudar nesta caminhada terrena. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. E muito obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou nessa palestra tão interessante, né? Lembrando, se você gostou, dá um likezinho aí, né? E diga que gostou. Associe-se também ao nosso programa, venha se inscrever com a gente aqui. É muito importante para que possa se pesar a importância deste programa. Tubino Entrevista. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.